Contratado para tocar piano numa boate, o acordeonista Cristóvão Bastos se transformou num craque das teclas e foi tocar com Paulinho da Viola, Gal Costa, Nana Caymmi, Edu Lobo e a banda Black Rio, parceiro de Chico Buarque no clássico Todo Sentimento e de Aldir Blanc em Resposta ao Tempo e Suave Veneno. Cristóvão Bastos também é um exímio arranjador. Com vocês hoje no MP Bambas, a maestria musical de Cristóvão Bastos. Cristóvão, você nasceu em Marechal Hermes ou foi criado em Marechal Hermes? Nasci em Marechal Hermes. Seu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava na subsistência do Exército, era um funcionário público. Mas mais tarde eu vim entender que ele, de alguma forma, ele tinha sido músico. Ah, ele tinha sido músico? Tinha sido músico em alguma época, mas acho que de um jeito amador. Mas ele não te passou nada de música, nada? Não. Como é que você foi parar na música, inclusive no acordeon? Como é que você foi? O acordeon era uma febre, né, antigamente. Na época do Luiz Gonzaga, né? Eu passei num teatrinho, em Marechal Hermes mesmo, tinha uma turma se apresentando de acordeon e falei com minha mãe que eu queria estudar acordeon. Quando foi, daí um mês eu já estava começando. Agora, você foi a uma boate em Cascadura que solicitaram um pianista e você nunca tinha tocado piano? Como é que foi essa não que eu nunca tivesse contato com o piano, até porque na escola tinha, né, um piano. Então, de vez em quando eu botava a mão no piano. Mas era uma situação muito diferente. O acordeon é um instrumento de contato, né, que você toca a nota, você não faz força para tocar a nota. Quem dá a expressão é o fole. O dono da boate perguntou se eu tocava piano, porque o pianista ia sair. Eu falei, toco. E quem te deu a primeira oportunidade profissional mesmo na música? Como é que foi que você chegou? É meio nebuloso para mim isso aí, porque eu trabalhei muito assim com gravações Porque você começou exatamente quando a Bossa Nova estava começando, né? É. Mas você não participou da Bossa Nova? Não, eu cheguei um pouco tarde no movimento. Eu toquei naquelas boates que tinham em Copacabana. Sei. Mas quando eu cheguei lá, o beco das garrafas não era mais o beco. Sei. E as boates, elas tinham uma outra função, né? Já que elas tinham uns programas diferentes, tinham as mulheres da casa, né? Ficou essa coisa. Mas a música era muito boa. Eu tocava no Flag, uma boate da Xavier da Silveira. Sei. Agora, com o Paulinho você se entrosou a ponto de entrar no grupo dele. Foi uma coisa tão interessante, que a gente começou a conversar e comecei a tocar com ele, aí estava dando tudo certo, dali eu já saí para fazer o sarau com ele. Já começamos a fazer show. Aliás, o sarau é um show muito importante, né? Porque a partir do sarau é que o choro voltou. O choro é importantíssimo, a visão também fantástica do Paulinho, né? Que ele colocou o Época para funcionar de novo, Época de Ouro, né? Que estava parado. E houve um estouro do show. Foi. Né? As gravadoras começaram a relançar disco, Valdir Azevedo. E em 75, eu acho, ele gravou, ele fazia um disco por ano. Em 75 ele gravou dois, Cantando e Chorando. Aliás, o Chorando é um belo disco. E é interessante que esse período que você gravou com o Paulinho foi um período muito bom da carreira dele. Ele gravava todo ano, lançava disco todo ano, né? É. Inclusive você criou uma inovação incrível, que foi colocar cravo, né? O cravo tem uma sonoridade espetacular. É, porque ele é muito percussivo. É uma pena do... Quer dizer, não é uma pena não, ele foi feito assim, mas para mim é uma...
me dá uma certa aflição o fato dele não ter expressão, assim, ele não tem pianíssimo, forte, ele não tem. Você usou em 3 faixas, né? Num samba curto, Isso. Pra Ver as Meninas e Vinhos Finos e Cristais, né? A minha relação com o Paulinho é a relação mais normal que pode se ter com o Paulinho. Nós temos 40 anos de amizade e temos 4 choros. Então, Mas você fez uma que é Meu Tempo de Garoto, né? fiz Meu Tempo de Garoto e fiz uma que já está meio cult, que é Um Choro pro Valdir. Quando você faz uma música instrumental em parceria, como é que é? Quem faz o quê? Ah, sim, no caso da afinidade é bom pra caramba, né? O Choro pro Valdir, todos os choros que eu fiz com o Paulinho, a gente fez sempre assim, questão Como é de... que é o Choro pro Valdir? Dê um pedacinho. Agora, dessa época, depois, no final da década de 70, você foi para a banda Black Rio, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse salto do samba pro funk, né? Isso aí, 77. isso. uma turma de amigos que se curtia muito tocando. Tem uma música sua chamada Metalurgia, né? É, foi uma coisa feita com o Claudinho Stevenson. Mas eu considero isso um dos discos mais fantásticos do ponto de vista musical mesmo, assim, de concepção, de finalização, porque o disco foi feito por uma turma que se curtia. Então, eu acho muito difícil fazer um disco desse nível hoje, não por causa do nível dos músicos de hoje, eu digo por causa do nível de entrega. A gente ficava numa música, às vezes, um dia inteiro. Agora, o primeiro disco que leva o seu nome mesmo é esse com o Marco Pereira, né? Bons Encontros, que é um repertório clássico da música brasileira, né? Na base do sapateiro. Esse disco é muito bom e ele é um Black Rio, assim, na maneira do que a gente fez também. É outro disco que ele tem milhões de passagens, tem um monte de coisa elaborada e não teve uma nota escrita também. Sei. Agora, como é que você conheceu o Marco Pereira? Como é que vocês chegaram a essa parceria? A gente se conheceu num show que eu dirigia musicalmente da Gal. E aí a gente começou a conversar, às vezes no intervalo de ensaio, ele estava numa área e eu estava noutra. A gente às vezes se curtia e morava em Laranjeiras nessa época. Ele passou a ir lá em casa, então todo dia a gente batalhava uma coisa, batalhava. E foi um trabalho assim também, desse jeito. Ganhou o prêmio Sharp, né? Ganhou o prêmio de melhor disco instrumental. Agora, você falou aí em Radamés e tal, eu queria perguntar a você quais foram assim os seus ídolos no piano, na composição, no arranjo, quem foram as pessoas que inspiraram você, a sua carreira, iluminaram a sua carreira, você falou que você pensou assim, puxa, esses caras realmente fazem uma coisa que eu quero fazer, eu quero seguir por aí. Eu ouvia, o que eu gostava de ouvir, tinha uma coisa de muitos músicos já estavam adorando demais aquela coisa do jazz. E aí eu comecei muito a escutar jazz. Mas não era assim o piano, quer dizer, o Herbert tocava um piano maravilhoso, mas não era o piano que me fascinava naquilo, era o todo da música. Eu acho que a minha cabeça sempre foi muito mais orquestral do que assim um setor.
E aqui dentro do Brasil, um cara que para mim era um ídolo mesmo, era Chiquinho de Moraes. Eu acho que eu aprendi muita coisa com ele. Você participou, inclusive, do Circo Misto? Circo Misto. Ah, participei. O piano, é o seu piano lá no Beatriz. No Beatriz, exatamente. Aquela gravação não tinha cordas. Lembra um pouquinho do Beatriz aí, o que você fez no Beatriz? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. E como é que foi o seu encontro com a Leni Andrade nesse disco aqui? Almir Shediac que promoveu. Ele deu um daqueles álbuns, songbooks, com músicas do Tom, e chamou, a Leni me chamou, vamos fazer, e de repente a gente fez o disco. Como é que você conheceu o Almir Shediac? Porque você fez muitos trabalhos com ele, né? Vários songbooks você participou, né? Eu não lembro, eu acho que eu conheci no Largo do Machado. E o Almir era professor de violão. Tinha um irmão dele que fazia filmes. Jesus Shediac. É, exatamente. Uma vez eu fiz arranjos para uma pessoa, para o Alberto Araújo. O Alberto fez música para um filme e eu fiz orquestração. Acho que foi por essa época que eu conheci o Almir. Você tem várias parcerias com Elton, né? Tem Avenida Fechada, né? Eu tenho uma música censurada. Censurada? Dessa época com Elton. Uma música que, você vê só que coisa, a música é em homenagem ao Pixinguinha. Que isso? A música foi censurada. Mas foi censurada por quê? Qual foi a alegação da censura? Até hoje eu não sei. Mas a Avenida Fechada é uma música que tem uma letra de protesto, né? Contra a coisa de fechamento das escolas de samba, de tudo, afastar o povo das escolas. Enquanto a avenida estiver fechada para quem não puder pagar nenhum canto sequer pra ver a sua escola passando, sambando, tanta beleza. Vocês têm uma parceria também chamada Avenida Brasil, né? E esse disco é o teu primeiro solo mesmo, né? É o primeiro solo mesmo, né? E tem a música Avenida Brasil aqui, Mandacaru. Essa música é uma beleza, né? Sertão de Caicó. É uma música bem nordestina, né? Agora, quer dizer, você só foi estrear em 1996, né? Você ficou quase 30 anos sem ter um disco solo, assim, um disco teu com o teu nome. Porque tem uma coisa assim que eu considero meus trabalhos quando eu faço arranjos, né? A gente é um trabalho de criação, de composição. Ele não é assim muito reconhecido, em alguns lugares né? Porque em alguns lugares o arranjador, ele vira parceiro. Mas, por exemplo, um solo como esse de Beatriz, as pessoas não sabem que é você ao piano. Né? É um tal negócio. Tem muita coisa que você fez em músicas que as pessoas gostam e não sabem que você... e não sabem também que eu escrevi determinado arranjo, né? Uhum. Por exemplo, Resposta ao Tempo é uma música que ficou muito conhecida minha, né, como compositor, mas pouca gente sabe que eu toquei aquele piano, que eu fiz aquele arranjo. Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Aliás, como é que surgiu essa parceria com o Aldir? Como é que você conheceu o Aldir e como é que vocês chegaram a essa música? Eu fui chamado para participar dos arranjos do disco de 50 anos.
E aí você fez a música com ele. Aí ele me pediu uma melodia. E eu entreguei a melodia para ele e a música virou 50 anos. E aí começou a parceria. Ele me ligou 2 horas da manhã para mostrar a letra, para falar da letra. Foi aí que começou a parceria. Aí, a partir daí, eu encontrei com ele, mostrei essa melodia, alguém falou dentro do estúdio. O Raio de Luz depois foi gravado pela Barbra Streisand. Foi. Eu fiz a música, a Simone gravou e teve uma pessoa que resolveu fazer uma letra, que é uma mulher americana. Me chamaram na editora para eu escutar a gravação, eu lembro até que eu dei uma bronca, falei, essa harmonia não está legal, tem que ir. Não, então fala o que você quer, e eu falei o que eu queria para ajeitar o negócio da harmonia. A Bárbara mandou um fax falando que tinha curtido muito gravar a música, que era uma música admirável, e a gravação é muito bonita mesmo. Lembra um pedacinho aí do Raio de Luz? Raio de Luz, Esse disco com a Clarice, que as músicas são incríveis, né? Tem todo tipo de música, tem o Soneto em Blue, tem esse Um Avô Pefelino, que é aquelas coisas do Aldir, né? Bem cortante, né? O avô em feira, estuprou, roubou cavalo, sangrou macho na peixeira, pôs a honra rente ao ralo. No carteado, tinha sempre mais na manga, assaltou em Timbaúba, vendeu vento em Camutanga. Em qualquer brejo que ele desse meia trava, escondiam as galinhas nos 2 usos da palavra. Tem 2.000 fios nas maracas do Cutaia. Me fala então, como é que você fez essa parceria com o Chico Buarque, Todo o Sentimento? Você estava trabalhando com ele na época? Estava trabalhando, mas eu não fiz a música pensando em mostrar para o Chico. Fiz uma música porque ela surgiu. Tem até uma coisa interessante, eu quero falar disso, porque eu fiz Todo o Sentimento no violão. A Miúcha tinha pedido alguma coisa, tinha falado até de letra, aí eu mostrei a música para ela, ela ficou encantadíssima. Então ela falou com o Chico da música. Aí eu mostrei para ele, eu gravei a música lá no piano, ele levou para casa, num cassete, que era coisa da época, e na semana seguinte ele trouxe a letra. E aí a gente deu uma trabalhada assim junto, para ver coisas do final, de algumas notas e tudo. E ele ainda perguntou para mim se eu tinha gostado da letra. Tá bom. A música se tornou um clássico, né? Inclusive lançou uma expressão, né? O Tempo da Delicadeza. Lançou. Depois de te perder, te encontro com certeza. Talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei. Agora me fala uma coisa sobre essa sua carreira de trilha sonora. Você fez o Zuzu Anjo, né? Você trabalhou com Edu Lobo também na Guerra de Canudos, né? Trabalhei. Boca de Ouro. Fazer música para filme é um outro olhar da música e um aprendizado também, né? Quando o Edu estava fazendo a música de Boca de Ouro, eu fui o orquestrador. O Edu tem uma hora que aparece a cidade do Rio de Janeiro à noite, e ele fez uma música linda. Você olhava para a cena, aquela música, aquela coisa bonita, e eu fiz no teclado, e o diretor chegou, olhou, a Vancini, né? Falou, não, a música tá linda, não tem nada a ver com a cena. Porque ia rolar um barracão depois, né? Um grande barraco ia rolar depois. Então, ele queria que fosse anunciado essa coisa. Aí a música que preparasse para o barraco. Mudou toda a história. E você olha para a cena, mudou a cena, ficou aquela cidade linda e você começa a se arrepiar aqui, vai rolar um... Nessa trilha da Zuzu Ângelo, você fez os arranjos, como é que foi? Aqui tem a Angélica com o Chico Buarque, que é uma música que ele fez para o Zuzu Ângelo. Não, arranjos, quase todos os arranjos são meus. Tem uma cena de
tortura no filme, foi um consenso entre eu e o Sérgio do que seria a música para dar aquela tensão. Tinha uns violinos tocando agudíssimo, né? Era um negócio tão denso que quando eu gravei, quando eu acabei de passar as cordas, o pessoal da corda eles se sentiram torturados. A música, ela descreve mesmo isso. Na noite de 14 de maio, fui torturado ao seu lado. Paulo e Alberto, o que eu preciso você já sabe. Só, Jota! Vamos, vagabundo! Vamos, desgraçado, filho da puta! Aqui tudo é uma questão de tempo e de dor. Agora, como é que você vê essa coisa da música instrumental? Você acha que ela no Brasil ela é relegada meio ao segundo plano? Tem que ter letra, porque senão as pessoas não prestam atenção? Como é que você sente isso? Tem uma coisa que eu sempre coloco, que a música que não é de consumo imediato é uma coisa que só vai ser usada por quem estiver podendo. As pessoas precisam estar muito tranquilas para chegar num lugar, e mesmo a música erudita, né, e ficar curtindo, como vai curtir um belo quadro, como vai curtir uma bela obra. A música instrumental bem feita vai ser uma coisa que vai estar nesse nível também. Então ela depende de atenção. De atenção e de possibilidade de quem vai ver. De musicalidade também do ouvinte. É. A música, a gente tem uma tendência às vezes de colocar a música diretamente no processo comercial, e eu acho que a música, ela entra no processo comercial, mas tudo entra no comércio comercial. Mas ela, na essência dela, ela não é uma coisa comercial. A música é uma arte. Cristóvão, que balanço que você faz assim da sua carreira como compositor, como músico e como arranjador? Você acha que você conseguiu realizar o que você queria? Você acha que você ainda está em processo? Não, eu estou em processo, estou querendo... Comecei uma coisa assim com um disco da Gafieira, que é um processo autoral e grande parte... é uma ideia também um pouco de renovar a música de Gafieira, né? De dar uma mexida no clichê da música gafieira. E as músicas são feitas diretamente, quase que compostas já para aquela formação, né? Qual é o seu próximo projeto? Eu tinha uma ideia na cabeça de fazer uma orquestra que toque samba, mas que a base seja xiita, sabe? Aquele negócio de surdo, tamborim mesmo, e tocando levada de samba até, de repente, uma referência à Portela aqui, numa faixa, uma referência à Mangueira aqui, Unidos de não sei o que aqui. Aliás, por falar em Mangueira, você tem uma declaração de amor à Mangueira, né? Uma música, né? Com Paulo César Pinheiro, né? É uma música que eu gostei muito quando fiz. E o danado do Paulinho é que ele descobriu a Mangueira ali. Porque eu tocava o violão. Que é o surdo da Mangueira, que é um surdo solitário. A partir disso ele pensou na Mangueira e deu certo pra caramba, né? Maravilha, Cristóvão. Muito obrigado. Obrigado a você também. Sensacional. Cristóvão Bastos, maestro, sua bênção. Te acompanha há bastante tempo, já desde a Black Rio, aqueles Fender Rhodes mágicos que você fazia, aqueles teclados, e seu trabalho com o Edu Lobo, os arranjos que você fez maravilhosos para Gal, para tanta gente boa. E essa agora que eu vou tocar é uma música sua, Resposta ao Tempo, né, com Aldir Blanc, e eu vi na voz imortal de Nana Caymmi.
agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.